fazer um que desse para fazer dos dois jeitos, por parametrização e pelo método, e aí vocês podem comparar. Eu vou fazer esse exercício aqui, ó. É encontrar os valores máximo e mínimo de f de xy igual a x menos y ao quadrado no conjunto B dado por xy, tais que x2 mais y2. Ó, se eu puser menor ou igual, vai dar muito mais trabalho, né? Deixa eu pôr provisoriamente, eu não vou fazer tudo, senão não dá tempo. Se eu puser menor ou igual, o que vocês vão ter que fazer? Tem que fazer primeiro só no interior e achar pontos críticos. Depois fazer no contorno, tá? Eu vou direto para o contorno, tá? Então, nós vamos fazer no igual, tá? Direto no contorno. De que maneira vocês podem fazer isso? Nesse caso aqui é fácil, né? A gente pode fazer por parametrização e a gente também pode fazer usando os multiplicadores, tá? Vou tentar fazer rapidinho dos dois jeitos. Primeiro, eu vou resolver por parametrização. Como é que parametriza este conjunto? Cosseno e seno, né? Gama de t é igual a cosseno t, seno t, com t variando no intervalo de 0 a 2π, eu tenho todos os pontos ali daquele conjunto B, tá? É uma parametrização da curva x2 mais y2 igual a 1. Tá? E, bom, já que eu parametrizei, eu vou fazer f de gama de t, que dá cosseno t menos seno t ao quadrado. Acho que o jeito mais fácil é desenvolver aqui, porque vai ficar cosseno ao quadrado de t menos 2 seno t cosseno t mais seno quadrado de t, que dá 1 menos, em vez de escrever 2 seno t cosseno t, eu vou escrever seno de 2t. Tá? Eu estou fazendo essa simplificação toda só para poder derivar e achar os pontos críticos mais facilmente, né? Então, essa é uma função nova, que eu vou chamar de f. Então, f de t é 1 menos seno de 2t e o domínio é o intervalo fechado e limitado, 0 a 2π. Aí eu caí em problemas de máximo e mínimo de uma variável. Eu vou derivar, achar os pontos críticos e depois comparar com o valor da f nos dois extremos e ver qual é o maior, qual é o menor, né? Então, f' dá menos 2 cosseno de 2t. A f' é 0. Se e somente se 2t é da forma π sobre 2 mais kπ, né? E, então, t é π sobre 2 mais, π sobre 4 mais k vezes π sobre 2, né? E só que me interessam os pontos dessa forma, nesse intervalo. Então, eu tenho π sobre 4, 3π sobre 4, 5 e 7, né? 5π sobre 4, 7π sobre 4. Então, aqui eu tenho... Já vou calcular. Quando o t é π sobre 4, quanto dá o f? F maiúsculo, né? O f de π sobre 4 dá 1 menos seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, fica 1 menos 1, que dá 0. Certo? Quando t é 3π sobre 4, eu tenho o f grande de 3π sobre 4 vai dar
Aqui dá 3π sobre 2, e seno de 3π sobre 2 é menos 1, fica 1 menos menos 1 dá 2. Tá? Aí, para t igual a 5π sobre 4, eu tenho o f de 5π sobre 4, aqui vai dar 5π sobre 2, seno de 5π sobre 2 é 1, né? Isso aqui dá 1, fica 1 menos 1 dá 0. E para t igual a 7π sobre 4, o f dele dá aqui, ó. 7π sobre vai dar 2 vezes 7π sobre 4, então fica seno de 7π sobre 2, que é menos 1, e dá 2 de novo. Tá? Fora isso, eu também tenho que comparar com o f de 0 e f de 2π. Então, vamos fazer essa continha aqui. Eu estou tentando economizar o espaço, mas vamos lá. F de 0 é 1 menos seno de 0, que é 1. E f de 2π é a mesma coisa. Bom, eu fiz só porque eu precisava fazer, mas esse valor aqui não é nem máximo nem mínimo, porque eu tenho um menor e um maior. Bom, então, qual que é a conclusão nossa? Que o valor máximo de f é 2 e o valor mínimo de f é 0. Valor máximo e mínimo em B. Então, aqui a resposta, né? O valor máximo é 2 e o valor mínimo é 0. Tá bom? E os pontos, hein? Os pontos de máximo e mínimo. Porque ali é o t da parametrização. Mas em que pontos isso acontece? O 2 é f de quais pontos? Você vem aqui na parametrização. É o gama, no caso do máximo, é o gama de 3π sobre 4. Tá? Então, é o f de gama de 3π sobre 4, que também é a mesma coisa que o f de gama de 7π sobre 4. E o 0 é o f dos outros dois, né? É o f de gama de π sobre 4, que também é f de gama de 5π sobre 4. Pronto. Esse eu fiz usando o que vocês já sabiam, usando parametrização. Vamos tentar fazer rapidinho, acho que dá tempo, com os multiplicadores? Então, aqui usando o método dos multiplicadores de Lagrange. A minha f era x menos y, não é? X menos y ao quadrado. A g, quem que é g de x e y? É x quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? Tá certo? E o conjunto B era o conjunto dos x e y, tais que g de x e y é 1. Tá? Bom, agora, quem que é gradiente da f? Então, a derivada dessa função em relação a x é 2x menos y. Tá? E a derivada de f em relação a y dá menos 2x menos y, certo? Essa é se vocês quiserem arrumar um pouquinho. Bom, vamos deixar assim por enquanto, depois eu simplifico. E o gradiente da g? O gradiente de g é 2x, 2y. Esse gradiente se anula em B?
Quando é que esse gradiente dá zero? Dá o vetor 0, 0. Quando x e o y forem iguais a zero. E pode acontecer, tem algum... O 0, 0 está nesse conjunto? Não, né? Tá? Então, isso daqui é diferente do vetor nulo, qualquer que seja o xy pertencente a B. Tá? Bom, as funções são funções que se comportam bem, né? Classe C2, as duas. Então, eu estou nas condições do teorema. Então, posso usar o teorema. O teorema diz que os candidatos devem satisfazer que sistema? Eles devem satisfazer, são os candidatos a máximo e mínimo de F, são os pontos que satisfazem o quê? Gradiente de F, calculado em xy, é igual a um múltiplo do gradiente de G, calculado em xy. Né? Isso é uma condição. Qual que é a outra? É o G de xy é a condição dada pelo conjunto B ali. E é o G de xy igual a 1. Tá? Aqui eu esqueci. Candidatos a máximo e mínimo locais, né? De F em B são esses pontos. Então, vamos lá procurar. Isso aqui vai dar 2x menos 2y é múltiplo de 2x. 2 menos 2x mais 2y é múltiplo de 2y. E x2 mais y2 é igual a 1. Esse é o sistema. Tá? Eu posso dividir tudo por 2 nas duas primeiras equações. Então, vai ficar x menos 2y. Já vou escrever assim, ó. Eu vou já mudar esse para o lado de cá e simplificar por 2. Tudo bem? Fazer tudo junto? Vai ficar 1 menos lambda x é igual a 2y. E aí a de baixo é... sem o 2, isso. A de baixo é menos x... não, vou... x é igual a 1, a lambda menos 1, né? Tá certo isso? Tá? E x quadrado mais y quadrado é igual a 1. Tá? E aí, por que eu fiz isso tudo aqui? Eu vou substituir este y na de baixo. Tá certo? Faltou um menos? Faltou um menos. Tá. Então, vamos lá. Substituindo esse y aqui, eu vou ficar com 1 menos lambda vezes x. Desculpa, não é nada disso. Substituindo menos x é igual a lambda menos 1 vezes 1 menos lambda x. Tá? Que era a minha intenção escrever trocado e deixar mais, e eu fiz ao contrário. Bom, isso aqui é lambda ao quadrado menos 1 com menos na frente. Isso aqui é lambda, menos lambda ao quadrado, menos lambda, mais lambda. Tudo isso vezes x. Em algum lugar tem um menos 1, esse, né? Isso. É que o menos, esse menos x vai cancelar com aquele outro menos x, tá certo? Eu vou escrever menos lambda ao quadrado, mais 2 lambda, tudo isso vezes x, é igual a 0. Tá certo? Tá. Vou pôr um lambda em evidência. Menos lambda mais 2 vezes x é igual a 0. Quais são as soluções dessa equação? Eu tenho um produto de 3 fatores igual a 0. Isso eu tenho 3 possibilidades. Ou lambda é 0,
ou lambda é 2, ou x é 0. Né? Lambda igual a 0 significa que o gradiente da f é 0. Significa que o x é igual a y. Tá certo? Tá? E aí eu substituo na segunda, nesta equação aqui, x2 mais y2 igual a 1. Vai ficar aqui 2x2 é igual a 1, x quadrado é meio, e o x é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Essa é uma solução, e o y é igual a x. Então, aqui eu tenho dois pontos. Eu tenho o raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e eu tenho também o menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Tá? São essas duas possibilidades. Quando lambda for 2, aí tem que voltar em algum lugar aqui. Eu acho mais fácil voltar aqui, ó. Quando lambda for igual a 2, vai ficar menos x igual a y, a outra é equivalente, e x2 mais y2 igual a 1. Então, você substitui uma na outra, vai dar 2x2 igual a 1 de novo. Então, o x quadrado é meio, o x é mais ou menos raiz de 2 sobre 2, só que agora tem que tomar cuidado. O x é mais ou menos raiz de 2 sobre 2, mas o y troca o sinal. Então, eu tenho dois pontos. Eu tenho os pontos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. E eu tenho o outro que é o menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Né? Por causa desta condição. O sinal do y é contrário ao sinal do x. E a outra condição é que o x é igual a 0. Se o x for 0... onde é que nós vamos ver mais facilmente, né? Se o x é 0, aqui dá que o y é 0, né? Porque aqui anula, esse aqui anula, sai que 2y é 0, então y é 0. Mas 0, 0 não serve, né? Porque não satisfaz a terceira, tá? Então, essa daqui não interessa. Então, eu tenho 4 pontos para testar e calcular o f deles. O f, aqui é a diferença ao quadrado, né? Então, f de raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 dá quanto, hein? Dá 0. E o f desse também. Porque os dois são iguais, o f dá 0, tá? E o f desses daqui? Vai ficar, este menos esse dá 2 vezes raiz de 2 sobre 2, então dá raiz de 2 elevado ao quadrado, dá 2. Tá? O f, e aqui é a mesma coisa, vai trocar o sinal, mas quando eleva ao quadrado dá a mesma coisa. O f de raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2 é igual ao f do oposto dele, que dá 2. Tá? Bateu? Vocês viram que a gente resolveu de duas maneiras, tinha que dar o mesmo resultado, né? Tá bom? Eu poderia ter feito esse sistema mais simples, né? Vocês viram que eu fiquei com essas 3 equações de 3 incógnitas me atrapalhando aqui? Qual que seria o outro jeito mais fácil que eu acabei não fazendo? Eu poderia ter falado que o produto, já cancelando esse monte de 2 do gradiente, né? Tira esse monte de 2. Este vetor é paralelo a esse
significa, é equivalente a dizer que este é ortogonal ao vetor que tem essas duas coordenadas trocadas com o menos em uma delas, lembra? Então, eu poderia ter trocado por essas duas daqui, em vez destas, eu poderia ter trocado por x menos y menos x, produto escalar com menos yx, igual a zero. Joga fora essas duas equações e troca por esta. Aí você fica com esta equação mais essa, e aí o sistema provavelmente ia sair um pouco mais curto. Tá bom? Então, essa é uma outra maneira de fazer. Vocês podem tentar em casa. Tudo bem?